de Jesus. Amém. Ok, pastor, muito obrigado pela oportunidade. É uma alegria, um privilégio para mim poder compartilhar da esperança, da experiência com Deus. Há 33 anos atrás, eu tive o privilégio de conhecer o Evangelho, um contexto assim maravilhoso da forma como Deus trabalhou na minha vida. Sou enfermeiro de formação superior, trabalhei muitos anos também na área da saúde, e hoje eu tenho o privilégio de trabalhar na perícia oficial do Estado, no Instituto Médico Legal. Quando a gente fala do Instituto Médico Legal, a gente lembra, associa morte, violência, porque é onde é feita as perícias com morte violenta. E eu louvo a Deus pela experiência que Deus tem me concedido ao longo desses 16 anos. Por 13 anos da minha vida, eu devo ter feito, eu acho que umas 5 a 6 mil necrópsias, de diferentes formas, de todas as formas possíveis, já que o Instituto Médico Legal é somente morte violenta, suspeita de violência, As mortes clínicas naturais, elas não vão ao Instituto, a menos que seja suspeita, E para mim é uma honra. Eu agradeço muito a Deus, ao longo desses anos, ter compartilhado e ter passado. Eu gostaria de apenas ler um texto bíblico que me acompanha durante a jornada cristã e que tem me dado muita esperança, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 19. O capítulo 15 fala daquele grande momento que nós ansiamos tanto, Que é a ressurreição, fala da ressurreição de Cristo, e nós almejamos isso. E aqui está escrito o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu lembro que, quando tive o privilégio de ouvir as últimas palavras de Oscar Niemeyer, Oscar Niemeyer foi um homem, inclusive aí eu tive a oportunidade de estar em Niterói, em uma semana de oração que eu fui no Rio de Janeiro, e a última palavra de Oscar Niemeyer, conheci algumas obras dele, inclusive quando você chega a Niterói, você tem aquelas obras ali do Oscar Niemeyer, E a última obra dele foi praticamente ali em Belo Horizonte. Ele fez aquele palácio, centro administrativo, que é formidável, E na época, quando ele estava faltando 10 dias para completar 105 anos, ele fez uma festa, estavam preparando uma festa para aquela comemoração, 105 anos, é uma raridade, e ele faleceu com 104 anos, faltava 10 dias para completar 105 anos. E a última palavra de Oscar Niemeyer foi essa, que até o William Bonner, repórter da Globo, transmitia para todo o Brasil. Essa foi justamente a última palavra: a vida não passa de um sopro. Lembra lá em Tiago, Quando nos fala que a vida, ou seja, o tempo passa muito rápido. E a Bíblia nos fala lá em Pedro que o fim de todas as coisas está próximo. E é isso que me dá esperança, porque não dá para a gente continuar vivendo num mundo sem esperança como esse. Um mundo de morte, um mundo de separação, de tantas angústias. Hoje eu vim aqui como pai, como cristão também, falar ao coração daqueles que passam tribulações, que passam muitas dificuldades. Um momento de muita perda, Covid, de muitas mortes acontecendo. E se fôssemos relatar, aqui nós teríamos realmente muita coisa para falar. Mas eu fico pensando assim, e agradecendo a Deus, porque a gente, quando ler o último capítulo da Bíblia, a última página da Bíblia, a gente pode ter a certeza que no final tudo vai dar certo. Eu tive o privilégio de casar ainda jovem, com 22 anos de idade, pastor, e os demais que nos ouvem. E Deus me deu o privilégio de, com 4 meses de casado, minha esposa engravidou, e nós tivemos, 9 meses depois, nossa linda filha. E foi fantástico, porque na minha casa são homens, Foram 7 homens, morreram 2, ficaram 5. E quando meu pai soube que era uma filha, mulher, então isso trouxe muita alegria, não só para ele, como para toda a família. 3 anos depois, tivemos o nosso segundo filho, que é o Alisson, que hoje tem 26 anos de idade. E a nossa vida sempre foi assim. A minha família é família de origem católica, mas os meus filhos, eles foram de origem adventista, nasceram com berço adventista. E a minha filha tinha um sonho. E eu queria falar desse sonho para você. Porque às vezes a gente planeja, a gente
ama tanto aqui este mundo, nós nascemos aqui, estamos enraizados aqui e esquecemos o principal, de algo mais extraordinário que Deus preparou para nós. E sabe, o que vai ser lindo lá no céu, irmãos, é que todos nós vamos poder contar a nossa história. Melissa, ontem eu ouvi você, eu estava te ouvindo, eu ouvi o testemunho e fiquei feliz, né, pela graça, por Deus ter trabalhado no seu coração, ouvimos a mensagem, e o que será lindo justamente na eternidade é que nós vamos poder cada um contar a nossa história. De uma maneira diferente hoje, nós estamos vivendo essa experiência única em nossa geração, de um vírus que é invisível, faz o mundo parar, não é? E a vida cristã, nós que somos cristãos, vivemos no contexto do grande conflito. E a gente acha, às vezes, nós achamos que as coisas ruins vão acontecer com outros, menos com a gente. E ao longo da minha vida, meus filhos foram crescendo. Minha filha tinha um sonho de ser médica. Estudava muito, muito dedicada na igreja, desbravadora, líder e desbravadora. Tinha apenas 14 anos de idade. E um dia chegou para mim e disse: papai, me leva lá no ML. Eu quero que o senhor me ajude, me ensine algumas coisas que acontecem ali, para que eu possa me preparando já para fazer medicina ou enfermagem, se for o caso. São duas profissões extraordinárias. Como ela era de menor, eu não pude levar, mas aí o diretor, por confiar em mim, autorizou. Eu levei. Nesse dia, não tinha tido corpo, graças a Deus, era um dia tranquilo, somente exame de corpo de delito, né? E eu pude mostrar como é que funcionava os departamentos, mas naquele dia não tivemos, graças a Deus, nenhuma necrópsia. E lá no final tinha uma sala específica, que é a sala dos putrefatos, onde a gente faz alguns procedimentos com corpos que são encontrados com dias que morreram, às vezes até anos. E existe um equipamento específico para fazer isso. E ela olhava assim e dizia: pai, aquela sala, eu acho que eu não quero ser médica, mais legista, eu não quero nunca entrar numa sala daquela, questão de cheiro, tudo mais ambiente. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei: tudo bem, filha. E isso foi 30 dias antes de acontecer o que a gente nunca esperava. Nós temos uma família cristã, uma família que ora, uma família dedicada a Deus, e às vezes a gente pergunta por que as coisas acontecem assim. Uma jovem inteligente que cantava muito na igreja. Tive o privilégio de cantar com ela no último sábado da sua vida, que passou aqui com a gente. A Aline, no dia 15 de março, ela foi a última vez que eu jantei com minha filha. Eu estava de plantão quando recebi um telefonema, ela me convidando para jantar. E então eu saí do plantão e jantei com a minha filha. Isso foi no ano 2007, na época que estava tendo ainda a tecnologia, o MSN, o Orkut, né? Então, ela tinha ido a uma house à frente da minha casa, mais ou menos a uns 100 metros, à noite, depois que eu jantei com ela, e retornando para casa, eu já tinha ido para o plantão, a minha filha demorava a chegar, e a minha esposa já era quase 10 horas da noite, quando ela ligou para mim preocupada com a Aline. E quando eu voltei para ver se ela estava na house, ela já tinha retornado para casa. E justamente ao chegar bem perto, a 60 metros da minha casa, ela foi sequestrada. Ali a 60 metros da nossa casa. Até então não sabíamos o que tinha acontecido. Voltei e já eram 10h30, 11 horas, achando que talvez passou mal, alguém socorreu, o hospital. Fizemos todos os procedimentos, nada. O que eu não sabia é que aquele foi o dia mais terrível da minha vida. Foi um tipo de Getsemane que eu tive que passar. Hoje eu olho para trás e percebo um Deus que, no jogo do grande conflito, ele joga como ninguém. Ele permite, por mais doloroso que seja, por mais que ele tenha que chorar, como ele chorou na cruz, quando viu seu filho, e teve que dizer não, quando o próprio Jesus pediu para tirar aquele cálice: Pai, se for possível, afaste de mim, mas a tua vontade sempre será melhor. E às vezes a gente pergunta, quando a gente perde alguém querido, quando alguém tão jovem está entubado nesse momento, alguém da sua família que tão jovem foi embora, e de repente você não respira, e você sofre, e você perde, e você pergunta por quê? Como que pode uma jovem de 14 anos que estudava, que queria ser médica, de repente voltando para casa sequestrada? Foram 8 dias de espera. Toda a igreja estava orando. E nós estávamos ali sofrendo, sem saber o que tinha acontecido.
E para minha tristeza, o corpo de Aline foi encontrado. Foram 8 dias de espera. Não foi encontrado como eu gostaria que tivesse sido. Eu sei que Deus ouviu as nossas orações, mas não como nós queríamos. Para mim, era muito melhor ter a minha filha mesmo machucada de volta. 3 a 4 homens a sequestraram. 8 dias depois, minha filha foi encontrada em um canavial, em estado de decomposição avançada. Eu tinha feito isso tantas vezes com corpos que não eram da minha família. Eu já participei de muitas perícias difíceis na minha vida, mas ver a própria filha em um necrotério, para mim não foi fácil. Foram 8 dias de expectativas, pensando que talvez ela estivesse bem. Mas ela tinha sido morta e talvez ela deve ter falado que eu era do IML e eles ficaram com medo de negociar. E eu não sei o que passou na mente deles, mas a Aline tinha tirado a sua própria vida, eles tinham tirado a vida da minha filha. É claro que é emoção falar sobre esse assunto, mas eu sinto-me feliz porque você precisa ouvir o que eu vou dizer. Em pouco tempo, mas em outra oportunidade nós estaremos juntos presentes para que detalhes possam ser falados. Foi muito difícil para nós. O corpo de Aline tinha sido encontrado e foi de repercussão no Brasil. Nós limitamos apenas aqui em Alagoas, por questão da investigação. E quando entrei naquele IML para reconhecer o corpo de minha filha, eu lembrei no último sábado que cantei com ela. Foi aquela última noite também que eu jantei com ela, naquela quinta-feira. No sábado anterior, eu tive o privilégio de cantar com ela. E eu não vou esquecer nunca aquele louvor, porque falava que Jesus ia voltar e que o apelo do pastor, o último pastor, foi sobre a Nova Jerusalém. Aline, jovem com 14 anos e 7 meses, estava ali sem vida. O corpo foi reconhecido por DNA e por exame de arcária dentária, odontologista, né? E o sepultamento da nossa filha foi feito. Nós sofremos bastante. Foi muito difícil, parecia um pesadelo e era tão real. Apareceu o corpo de minha filha e chorava ali com ele. Fizemos algum procedimento especial para que não pudesse ver. E todo o estado e toda Alagoas parou naqueles dias. Os dias foram passando, eu tive que falar para o meu filho que a Aline tinha sido encontrada. E não foi fácil, mas eu nunca vou esquecer as palavras que meu filho falou. Ele não é de falar muito, sabe? Mas ele já foi desbravador há muito tempo, hoje é policial. E com 14 anos de idade, 12 anos de idade, eu cheguei para o meu filho e falar que a Aline tinha sido encontrada e sem vida. Ele olhou para mim e derramou algumas lágrimas. Então ele disse: pai, acharam minha irmã? E eu falei: filho, o pai acabou de reconhecer. Então ele me viu chorar e falou: então mataram minha irmã. E quando ele me viu chorar, ele me abraçou e eu disse: filho, você crê na ressurreição? Você crê que mesmo sem resposta nessa vida dá para a gente continuar firme? Dá para a gente continuar na esperança do último dia? Dá para nós crermos no que está escrito nas últimas palavras de Jesus, da palavra de Deus no livro do Apocalipse? Você crê que na manhã da ressurreição a sua irmã será devolvida? Então ele acenou com a cabeça e me abraçou. Foi naquele momento em que ele pediu que eu parasse de falar. E falou usado pelo Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode consolar. Só ele pode segurar as nossas lágrimas, segurar você nos seus braços. Só ele tem resposta para as nossas dores e sofrimento. Então ele, cheio do Espírito, porque eu vi nos olhos dele esperança. Eu pude entender naquela hora que Deus coloca paz em nossos corações, mesmo no momento de dor, de angústia e de perdas. O meu filho olhava para mim e dizia: pai, quantos anos tinha minha irmã? Aquilo me assustou. Então eu olhei para ele e falei: filho, a sua irmã tinha 14 anos e 7 meses. E a palavra que ele falou foi essa: pai, 14 anos e 7 meses não é nada comparado com a eternidade. Louvado seja Deus. Porque quando eu penso na eternidade, eu acho que a eternidade não se pode comparar ao sofrimento desta vida. Sabe, 14 anos ficarão para trás. E isso me motiva cada vez mais, porque, como diz o texto bíblico, se a nossa esperança se baseia somente nesta vida, nós somos os miseráveis.
Aqui não é o nosso lugar. A Aline tinha um sonho de ganhar almas. 30 dias antes de morrer, ela chegou para mim e falou: pai, o que é que eu faço para ganhar uma alma para Jesus? Eu só canto. E eu não sei se cantar vai ganhar alma para Jesus, porque eu quero chegar lá no céu e ter uma estrelinha na minha coroa. A gente ouve tanto isso, não é? Porque eu acho que a única coisa que te vai levar para o céu são justamente as pessoas. Por isso que esse é o segundo mais importante mandamento. Nada pode, eu diria, como poderia falar, colocar em competição, sabe? O primeiro, porque o primeiro é Deus. O segundo, semelhante a este, é justamente amar o próximo. E tudo que ela queria era ganhar alma para Jesus. Que eu não sabia é que na vida, em vida, ela poderia fazer isso. E fez. Lançou sementes através do louvor. E em pleno louvor, no último sábado, na pregação, pude ver minha filha estar ali ao meu lado enquanto eu cantava. E quantas vezes cantando quando eu pregava. E ganhar almas para Cristo era o seu sonho. Porque eu não sabia que no túmulo hoje, como minha filha está, tem pregado como nunca. Isso será uma grande surpresa no céu. Porque ela tinha dificuldade de falar do evangelho para o meu pai. Eu sou evangelista há 33 anos, na União Nordeste. Aqui estou na Missão Alagoas como evangelista voluntário da igreja. Preguei para muita gente, milhares de pessoas. Fui comportor durante 10 anos de palestras em empresas e tudo mais. Mas pregar para minha família eu não sabia. Eu não tinha como pregar, porque meu pai era muito ignorante. Não queria saber nada de Deus. E foi justamente quando a minha filha morre desse jeito. Vejo meu pai durante os 8 dias, pastor. E os demais que estão nos ouvindo. O meu pai entrar no quarto, fechar a porta e dizer: Deus, que meu filho ama. Traz minha netinha de volta. Qual é o avô? Qual é o pai que não quer isso? E foi assim, com o corpo de minha filha, dentro de um caixão, naquela igreja, que Deus me fez um desafio. Transformou numa missão. Eu estou aqui com a Bíblia da minha filha. Eu poderia mostrar para vocês aqui dentro das palavras que ela escrevia, em relatórios, em mensagens, diário, né? O diário dela que está aqui também, que deixou para mim. E esse momento eu estou com essa Bíblia porque ela representa muito para mim. E o sonho que ela tinha era conquistar o avô. E o meu pai, pela primeira vez, quando o corpo de Aline é encontrado, eu estava pregando, eu estava na igreja ali chorando, sendo solidário ali, as pessoas sendo solidárias à nossa família, minha esposa, a mim, meu filho. Eu não tinha mais palavras para falar. Eu tinha tomado uma decisão: Senhor, a partir de hoje, eu me calo. Porque cantar quando tudo está bom é muito fácil. Ser fiel quando as coisas estão certas, mas amar as pessoas que a gente ama, perdoar quem nós amamos, perdoar minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, é fácil porque são pessoas na minha vida. Mas perdoar bandidos, perdoar quem lhe machuca, perdoar quem não merece. Humanamente falando, é impossível. Como que a gente vai conseguir? É muito difícil para nós. E o cristianismo ensina isso. A gente amar aquilo que é eterno. Ou nessa vida nós somos usados pelo Espírito Santo ou usados por Satanás. Tudo que sou, tudo que Deus conquistou, que foi conquistado até agora, foi Ele que fez. Não somos dignos, não merecemos nada. Aqueles rapazes que pegaram minha filha, eu não sei qual foi a intenção. Eles foram encontrados 2 meses depois em sequestro relâmpago que estava acontecendo aqui. Não posso detalhar esses fatos aqui agora, mas eles foram mortos. Não porque eu mandei, porque eu fui desafiado a perdoar quem não merece, a odiar ou amar. O cristianismo me ensina diferente, mas eu sozinho não tinha forças para isso. Deus colocou paz no meu coração. E eu comecei a concentrar a minha vida naquele que tem a resposta para todas as coisas. Deus estava ali salvando a minha filha, mas eu não sabia. Ele poderia ter trazido ela de volta para nós. Era esse o sonho do meu pai. Após nós sepultarmos nossa filha, 3 dias depois fizemos um culto na igreja, numa segunda-feira à noite.
A igreja enorme, em mais ou menos umas 500 pessoas, e as pessoas voltavam para entrar, não tinha como entrar todos. Era uma segunda-feira à noite, só visita. Pela primeira vez vejo meu pai entrar na igreja e Deus me deu forças para falar, porque já no velório eu não tinha força para pregar. Eu tinha tomado a decisão de não pregar mais, de não cantar mais, enquanto não tivesse uma resposta. E foi exatamente nesse contexto que, abraçado ali no caixão, quando o pastor, presidente na época, o pastor Jurandir Reis, qual eu amo muito, tenho um respeito muito grande e consideração por ele, ele deu oportunidade para falar. Então eu peguei o microfone e Deus me deu forças para pregar, para falar da esperança, que mesmo sem resposta, um dia ele devolveria a Aline e que explicaria todas as coisas. Foi ali cantando, Deus me deu forças para cantar. Eu vou cantar uma estrofe apenas no final desse testemunho. Da música que eu pude cantar ali, ver meu pai tremer, meu pai chorar. Pela primeira vez, meu pai entra na igreja. Abraçado comigo, ele fala: filho, que Deus é esse que você crê? Isso só pode ser sobrenatural. Como que você pode continuar confiando depois que perde desse jeito? Eu falei: pai, eu não perdi ali. Eu posso ter perdido aqui, mas eu tenho uma eternidade para desfrutar com ela. Então ele falou: então explica isso para mim, fala desse Deus, desse amor que você tem por ele. Foi assim que eu comecei a pregar para o meu pai, eu pude começar a entender como Deus sofre quando ele permite, às vezes, o sofrimento. Você sabe quantas pessoas estão sendo salvas nesse momento, entubadas, antes de serem entubadas, tomando a sua decisão? Não fazemos ideia. Temos que confiar, ou não confiar. Eu tive os motivos para não confiar, mas eu preferi confiar. E Deus foi cuidando da gente, foi colocando paz no meu coração. Minha esposa ficou doente. E depressão profunda, como uma mãe que perde um filho sem motivo. E sofreu e passou por todas as fases. Muitas pessoas cuidavam dela. Havia momento em que eu dizia assim: Deus, por favor, leve a minha esposa, porque ela não vai aguentar. Não estou vendo a hora dela desistir de viver por si própria. Ela não vai conseguir. Então ela chorava abraçada comigo, deprimida, e dizia: se Deus existe, ele tem que falar no meu coração. Qual foi o propósito? Por que ele permitiu isso? Tem coisas, queridos, que nesta vida Deus fala. Deus vai mostrar. O tempo vai determinar. Mas tem coisas que somente a eternidade nós vamos. Essa era uma que eu pensava ser. Mas aqui mesmo em vida, Deus já mostrou para mim e para minha família que vale a pena continuar falando de esperança, mesmo quando tudo parece perdido. A Aline tinha condições, ela tinha sonho, na verdade, de ganhar almas para Jesus. E eu acho que a primeira coroa que ela vai ter, a primeira estrela, vai ser do pai, do meu pai. Meu pai, por 5 vezes, foi à igreja me vi pregar e cantar. Tomou a decisão de parar para ouvir o evangelho. Ficou emocionado, me abraçou chorando. E naquela sexta-feira à noite, meu pai dançando com minha mãe, uma comemoração de valsa que eles estavam dançando numa festa. Meu pai infartou, teve morte fulminante naquela noite. E no necrotério, quando fui ver meu pai, abracei o corpo dele, só eu e ele ali naquele necrotério, e eu falava: Deus, por favor. Eu queria sentir no meu coração a paz que o Senhor deu ao meu coração quando eu vi minha filha. Eu quero saber se o meu pai dormiu no Senhor. Porque para Deus, dormir em Cristo, isso é um sonho, é um privilégio. Então, não posso ver minha filha como motivo porque Satanás, justamente no contexto do grande conflito, faz o que faz na permissão divina. E Deus transforma aquilo que parecia uma perda numa grande vitória. Minha esposa teve um sonho, e eu queria compartilhar pelo pouco tempo que eu tenho, só tenho aqui 10 minutos, e nesses outros 10 minutos eu gostaria de falar desse sonho. Foi muito tempo para minha esposa realmente ser recuperada de toda essa depressão profunda. Tivemos acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, entende? Deus estava usando cada profissional na sua área. Nós estávamos sempre ali ao lado, eu com medo de tudo, de acontecer alguma coisa com ela. Enquanto a polícia investigava, todas as formas de investigação, me investigaram, investigaram a igreja, investigaram o pastor, todo mundo foi investigado para saber se tinha alguma ligação na morte de Aline. E a polícia até hoje não entra num consenso porque os criminosos foram assassinados, foram mortos, e não confessaram, mas o carro era o carro dele, porque tivemos uma testemunha que viu o perfil do carro, e o carro
tinha sido encontrado e era o carro que realmente ali estava. E o perfil dos sequestradores é que eles eram estupradores. Eu não procurava muito enfatizar isso. Eu deixei nas mãos daquele que tudo conhece, tudo sabe, e que julgará todas as coisas no devido tempo. Porque eu sei como trazer a Aline de volta. Deus a trará de volta com o seu poder. A vingança não pertence a nós. Temos que aprender a usar o ingrediente do amor e da graça, da qual um dia você e eu fomos conquistados. Perdoar quem não merece. Olha para você. Aonde que merecemos o perdão? O que fizemos com o Filho de Deus na cruz? Se existe alguma coisa boa dentro de nós, foi Deus que colocou. Que eu louvo a Deus porque a minha filha, nesse confronto de vida e morte, ela não foi o bandido, ela foi a vítima inocente. Assim como Eva deve ter chorado muito quando viu o seu filho tão cristão e morrer daquela forma. E assim como o sangue de Abel clama até hoje, cada mártir que morre, cada injustiça apresentada nesse planeta, tem uma influência de impacto e de extensão. Entende? Então, eu hoje vejo essa história como um instrumento que Deus usou para confortar a nossa família. Qual o sonho que a minha esposa teve? Ela, numa noite revoltada, abraçada comigo, falou: se Deus não falar comigo, eu vou tirar a minha vida. Não dá mais para viver. Ela acordou 3 horas da manhã chorando, enquanto todos estavam dormindo. Ela pegou a chave, eu estava de plantão. Ela, ao abrir a porta, às 3 horas da manhã, eu não sei quem ligou, eu não sei se fui eu e esqueci, mas a televisão estava ligada. Estava passando um sermão no Novo Tempo com o pastor Noel Estina. Ela abriu a porta da casa e disse no seu coração, ela contando para mim, que saiu aquela madrugada para tirar a vida do primeiro carro que passasse à frente. E na hora que ela estava tirando, ela estava falando: Deus, você não me ama. E o pastor Noel Estina, na televisão, ali num sermão gravado, na hora certa, no momento certo, ele falava: filha, não tire a sua vida. Deus ama você. Deus ama você e ama a sua filha. E mesmo que você não tenha resposta, você terá um dia na eternidade. Essas palavras entraram no coração da minha esposa às 3 da manhã, em um sermão no Novo Tempo. E foi nesse contexto que nós conhecemos o Estina. Já o trouxe na minha cidade, nos encontramos em alguns eventos, em pregações, entende? E a minha esposa começou a receber conforto. Mas o sonho que ela teve, para a gente concluir, era por volta de 5 da manhã. E eu louvo a Deus por Deus ter confortado o coração dela. Porque eu posso falar como pai, mas ela é mãe. É a dor de mãe. E nesse sonho, ela conta que o anjo conduzia para a igreja. Disse: filha, vamos à igreja. Esse anjo conduzia ela à igreja da qual nós somos membros. E ao entrar na igreja, a igreja estava superlotada, multidão de gente entrando. E ela entrou primeiro e foi ao púlpito. E tinha 3 pessoas que estavam sendo batizadas ali. A Cicinha, a Laísa e o Júnior, uma família mãe e filhos, qual estudávamos a Bíblia, mas não tinha tomado a decisão. E no sonho o anjo dizia para ela: filha, olhe para o púlpito, que era um pouco alto. E ela, ao olhar, ela viu as 3 sendo batizadas, os 3, a família, e o pastor. E o anjo disse: entregue flores a essas pessoas. Agora, dê uma olhada lá para trás. Quando ela olhou, ela viu uma multidão de gente entrando na igreja, superlotada a igreja e muita gente fora. E ele dizia no sonho: você conhece essas pessoas, jovens de todas as idades? E a maioria jovens. Ela dizia: não conheço, sei que aqui é a minha igreja, mas essas pessoas aí com roupa de batismo, eu não sei quem são. Isso no sonho. Então o anjo fala: essas pessoas são almas que serão conquistadas para o reino de Deus, pois a história de vocês será um instrumento e Deus usará vocês para pregar. Agora vá lá fora e pega as rosas brancas que estão preparadas e entrega a cada uma. E ela contando para mim, emocionada, chorando, rindo pela primeira vez. Eu só ouvia e chorava. E ela foi e viu uma multidão de rosas brancas e disse: eu não tenho dinheiro para comprar tantas rosas. Como que eu vou dar a essas pessoas que serão batizadas? Aí o anjo falou: essas rosas serão doadas. Lembre desta palavra, doadas. E aí ela acordou e falou isso para mim. 4ª-feira à noite. Isso de manhã. 6ª-feira, ligam para mim, batismo de última hora.
Cicinha, Laís e Júnior tomam a decisão. Glória a Deus. A do sonho. Ela não sabia, nem eu. Era uma surpresa para nós. Fizeram um culto na igreja, uma sexta-feira à noite. Fui, falei para ela, ela lembrou do sonho, que foi ela que sonhou. Parecia apenas um sonho comum, mas foi exatamente como ela viu. A mesma roupa, o mesmo pastor, no mesmo lugar. Ela lembrou das rosas brancas que seriam doadas e falou para mim: Marlos, compre, porque essa é a visão que eu vi no meu sonho na quarta-feira, na quinta pela manhã. Eu fui comprar as rosas. E ao pagar as rosas, o rapaz me deu as flores brancas. E ao me deslocar daquela floricultura, ele disse assim: você não é o pai de Aline? Eu te vi na rádio, na televisão, na passeata que nós fizemos lá contra a violência. Ele me abraçou e falou: essas rosas são para quê? Eu liguei um batismo na igreja, eu estou super atrasado, depois a gente conversa. Ele me deu outro abraço, pegou o dinheiro, colocou no meu bolso e falou: então eu faço questão de doar essas rosas para vocês. Foi daí em diante que eu pude perceber que Deus tinha um plano. E eu passaria aqui horas e mais horas falando de milagres e maravilhas que Deus operou na nossa vida. Hoje, minha esposa está completamente restaurada para a honra e glória de Deus. E o meu filho está. Nossa família, nós estamos unidos e esperando a volta de Jesus. A Aline Carla foi um amor de filha. E sem saber, querendo ganhar uma alma para Jesus, eu fico imaginando a alegria que será naquele grande dia quando Jesus voltar. Eu poderia, nesta manhã, nessa tarde, falar sobre a experiência que eu tive também com aqueles sequestradores. Eu não sei o que passava na mente deles, e para mim não importa, porque ou nessa vida nós somos usados por Deus ou usados pelo inimigo. Eu aprendi com o bisturi nas minhas mãos quando tive que abrir o corpo do rapaz que matou minha filha. Eram 3, e eles, em confronto com a polícia, foram mortos. Eu estava de plantão no Instituto Médico Legal. Alguns dias atrás, eu orava em meu coração para que Deus tirasse esse peso do meu coração e pudesse me ensinar a perdoar. Porque eu não sabia perdoar. Tudo que eu queria é que eles morressem, que fossem condenados. Isso era justo. A prisão seria inevitável. A igreja estava lá na penitenciária, da qual eu visitava para pregar, e os presos disseram: mataram a filha do irmão Marlos, eles nem aqui vão comer se chegar. Todos estavam indignados. Uma menina linda, jovem, que estudava para fazer, queria ser médica, tudo o que queria, seu sonho foi tirado da terra. Mas louvado seja Deus, porque o sonho de Deus é maior. Hoje eu olho para a Aline e vejo como um instrumento de Deus, da qual, pela misericórdia e graça, Ele tem dado força, não só para mim, para minha esposa, que nos deu esperança. E ficávamos imaginando o que tinha acontecido com a Aline. O corpo e como eles machucaram nossa filha, até que Deus usou uma jovem que era cega de nascença e adventista da nossa igreja. Ela me procurou para falar comigo com a sua mãe. Janaína nunca enxergou. Nasceu com um problema de visão. E ela, com 8 dias depois que a Aline foi sepultada, ela me procurou com a mãe e ao me abraçar chorando, ela falava: Marlos, preciso falar um sonho que eu tive pela primeira vez na minha vida. E a mensagem é para você. E esta noite eu vou dormir em paz, porque eu tenho algo a falar. Eu tive dificuldade porque eu não posso estar perto de você, a imprensa, muita gente, problema visual, eu tenho que ir com minha mãe, mas hoje aqui com você eu preciso falar. Eu tive o privilégio de pregar para a Janaína, ela tomou a decisão de aceitar a Jesus. Hoje ela canta, ela prega, ela lê a Bíblia na linguagem deles, e é um amor de pessoa. E ela disse: Marlos, eu sonhei há 3 dias atrás, que eu estava com um anjo ao meu lado, que me abraçava e acompanhava, me guiando. Percebi que estava no mato porque eu tocava com as minhas mãos, porque eu não enxergo, mas ele falava onde eu estava. E de repente eu vi um corpo, aliás, senti um corpo, né? Tocava com a mão, com o pé, depois eu coloquei a mão e percebi que era um corpo sem vida, que cheirava muito mal, estava podre. E o anjo me levantou e disse: Janaína, volte e diga ao Marlos, pai de Aline, que ele e a esposa fiquem em paz e confie que Deus acompanhou tudo e não permitiu que eles fizessem o que eles queriam. Vocês não fazem ideia de tudo que
imprensa e manipulação e sensacionalismo e mentira satânica tentaram tirar não somente a vida da nossa filha, mas que tentar manchar o nome de Aline. Foi uma guerra que, se aqui falo, nós passaríamos muito tempo. Fomos vitoriosos em Cristo. Deus colocou paz em nossos corações. Os bandidos também eram seres humanos. Bandidos não merecem perdão, assassinos que fizeram isso. Só que com o bicho nas minhas mãos, quando eu olhava o corpo daquele rapaz, daquele necrotério do qual eu trabalho, o Espírito Santo me fez lembrar que no túmulo estava minha filha. Que ela não morreu como bandido, mas morreu como vítima inocente. Não que não haja esperança, porque o céu haverá muita surpresa. O que você acha que passará no coração de Estevão quando, na ressurreição, naquele grande dia, quando o último inimigo será destruído, a morte, e quando finalmente a ressurreição chegar, quando finalmente os últimos 3 capítulos finais da Bíblia, leia, reflita, imagina. Deus está preparando o melhor para nós. Não serão só 14 anos. Tudo vai passar. Hoje, em março, agora, fez 14 anos que minha filha dorme. E eu sei que o melhor ainda está por vir. Eles foram mortos. Eu orei para que Deus tirasse peso e me ensinasse a perdoar. Porque quando a gente olha para a cruz, nós também não merecemos o perdão. Se o Espírito Santo sai da tua vida nesta hora, se você se deixar usar pelo inimigo, você é capaz de fazer, talvez até pior que eles fizeram. Quando o Espírito Santo se retirar deste planeta, nenhuma carne se salvaria. Por isso que será há pouco tempo. E a gente já pode ver nas pessoas, em algumas pessoas, o Espírito Santo se retirando delas. E eu louvo a Deus porque Ele não fez isso comigo. Tudo que eu quero é realmente demonstrar o meu amor pela minha filha, me preparando para encontrá-la no céu. Como posso me revoltar e fazer o jogo satânico de Satanás, que acusa o que ele mesmo faz, culpando Deus? Deus devolverá minha filha e ninguém impedirá isso. Tudo que quero é continuar amando esse Deus, que é maior que a morte. Termino nesse momento dizendo a você o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. O último inimigo a ser destruído será a morte. A morte está com os dias contados. Todos que estão no túmulo ressuscitarão. E a palavra de Deus nos fala que devemos consolar uns aos outros com isso. Eu vou quase toda semana ao túmulo da minha filha. Eu não sepultei minha filha com a roupinha de desbravador. Eu tive que tirar ela de um túmulo emprestado para colocar agora no túmulo da família, um túmulo novo. 5 anos depois, tirei os ossos do corpo de minha filha, coloquei no ossário. E coloquei a roupinha de desbravador dentro do ossário. Levei os médicos com o qual eu trabalho, que são 14 médicos no Instituto Médico Legal. E alguns deles foram comigo. Ali, abraçado com eles no túmulo, falei para eles da volta de Jesus e que com o seu poder ele ressuscitaria seus filhos do túmulo. Chorei ali, refletindo, vendo ali os ossos de uma jovem que tive o privilégio de ser filho, de ser pai, que foi devolvido para o autor da vida. Mas eu continuo crendo e confiando de que o melhor ainda está por vir. E quando chegar a eternidade, 1 minuto da eternidade valerá por todo o sofrimento desta vida. Você precisa estar lá. Confie em Deus, porque você e Deus juntos são invencíveis. Que Deus abençoe. Nós estamos aguardando a vinda de Jesus. Isso é uma demonstração de amor que eu tenho para minha filha e muito mais para o meu Salvador. Porque quando ele voltar, eu quero ser o último a abraçá-la. Eu quero que ela abrace a mãe. Eu quero que ela se encontre primeiro com a mãe. Eu faço questão de ficar por último. Porque quando começar a eternidade, tudo isso vai ficar para trás. Está tão perto.